Bom dia, graça e paz, mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Estamos com saudades, estamos aqui mais uma vez. Prepara aí a sua Bíblia, prepara a sua revista para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, o irmão Moisés vai estar nos ajudando com o estudo de João 15, né? O livro que nós estamos estudando. Nós vamos orar, como de costume. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos aí onde você está, no seu lar, no teu aconchego. Vamos buscar a presença do Senhor neste momento. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. E queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da tua palavra, nos capacita, Senhor, para podermos discernir aquilo que tu tens preparado para nós nos dias de hoje, nesta manhã. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pelo teu cuidado com a igreja, pelo teu cuidado com os nossos queridos irmãos e amigos, pelo teu cuidado, Deus, para conosco. Nós somos imensamente gratos, porque podemos estar aqui mais uma vez. E nessa hora nós te suplicamos por aqueles, ó Deus, que necessitam tanto do teu amor, da tua misericórdia, da cura, do alívio, Senhor Deus, desses nossos queridos, amados irmãos e amigos que estão hospitalizados. Ó Jesus, que o Senhor possa estar visitando, amenizando a sua dor, amenizando o seu sofrimento, restaurando a sua saúde. Ó Pai, nós te pedimos também, ó Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, que o Senhor envie o seu Espírito Consolador para confortar esses corações nesses momentos tão difíceis, Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, neste dia, para que nós possamos sentir sempre a tua presença, a tua mão poderosa, protetora sobre as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Meu ser no fluir da graça.
Então vamos ao estudo. Agora o irmão Moisés vai estar nos auxiliando nesta manhã mais uma vez. Bom dia, meus caros irmãos e amigos da Igreja Batista IBM. Estamos aqui agora para dar continuidade no estudo de João. Nós estamos no capítulo 15. Estudamos uma primeira parte. A lição da revista, ela inclui 15 e 16, mas nós o vamos por bem dividir. São 2 capítulos grandes e de um conteúdo extraordinário. Não podíamos fazer tudo de uma vez porque não daria certo. Vamos então estudar hoje de 18 a 27, mas vamos dividir em 2 partes, de 18 a 25 primeiro, depois 26 a 27. A Judite vai ler para nós 18 a 25. Leiamos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Obrigado, Judite. Esse texto de João, ele por si só já esclarece muita coisa. João, no seu evangelho, desde o início, ele mostra que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, era aquele que haveria de vir ao mundo. Um dos capítulos e um dos versículos mais interessantes no começo de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse texto aí, Jesus mostra direitinho que desde o início eles iriam odiar a Jesus mesmo. Aliás, Jesus foi realmente odiado desde o início. Quando o bebê, Herodes perseguiu ele para matá-lo. José e Maria tiveram que ir para o Egito para salvar a pele dele e do menino. E era ódio mesmo, para matar mesmo, com medo de que surgisse ali um novo líder dos judeus. Agora, quando Jesus diz assim, que se o mundo odiou a ele, iriam odiar os discípulos, é porque os discípulos seriam seguidores de Jesus. Logo no começo de Atos, a gente percebe que o próprio nome dos cristãos começou a ser divulgado em todo o mundo, e a partir dali todos foram considerados cristãos, aqueles que iam se convertendo, e eles passaram a ser perseguidos. Logo no começo, lá pelo segundo século, conta a história de uma moça da aristocracia, e ela, romana, se converteu a Jesus. Ela foi perseguida e acabou sendo morta, e o pai dela foi visitá-la na prisão, na masmorra, e falou: Perpétua, renegue a fé e salva a sua pele, a sua família. Os pais não haviam aceitado a Cristo. E ela falou: como? Se ele morreu por mim, eu não posso morrer pela fé que eu tenho nele? E ela foi sacrificada.
ela, inclusive, uma criada, uma empregada dela, também chamada Felicidade. Foram perseguidos, e até hoje nós somos perseguidos. Até hoje os cristãos são perseguidos. E o mundo está, de uma forma, perseguindo os cristãos. Países aí estão matando missionários, matando cristãos, perseguindo cristãos. E aqui mesmo no Brasil, no início do Evangelho, há 150 anos atrás, mais ou menos, igrejas foram queimadas, igrejas foram destruídas e os cristãos são perseguidos. Por quê? Porque se o servo, se o próprio líder, o próprio mestre foi perseguido e odiado, então, evidentemente, nós, como ramos dessa videira, vamos ser odiados também e perseguidos. Ele fala aí que nenhum servo é maior do que o seu senhor. É uma comparação meio interessante, porque ele diz assim: se eu fui perseguido e fui odiado, por que vocês que são meus servos não serão odiados também? É uma lógica. E isso para mostrar para eles que a partir dali eles seriam perseguidos realmente. Não haveria outra coisa a não ser perseguição. E nós percebemos isso também lá no Pentecostes, quando Pedro estava pregando, ele foi preso porque estava pregando. E eles falaram: olha, vocês vão ser soltos, mas não falem mais desse Jesus aqui. Ele falou: mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E tornou a ser preso. E depois foi até sacrificado por causa do nome de Jesus Cristo. Então, ele como servo não foi melhor e maior do que o seu Senhor. Ele foi perseguido igualmente ao seu Senhor. E outros também foram. Tiago foi morto à espada. Hebreus fala daqueles todos que sofreram por causa do Evangelho. E objetivavam o quê? Objetivavam a coroa da vida. Outra coisa que Jesus esclarece ali, e a causa seria também da nossa perseguição e da perseguição dos cristãos, foi o seguinte: Jesus, quando veio, ele mostrou o erro e o pecado daqueles que estavam ouvindo. E eles não gostavam realmente de que fossem apontados os erros e o pecado. Quando Jesus veio, foi justamente para salvar do pecado. João, no seu evangelho, no começo do evangelho, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso mesmo, através do seu sangue, salvar a humanidade, tirando o pecado do mundo. O objetivo foi esse: tirar o pecado do coração do homem e, evidentemente, do mundo. Mas, quando Jesus começou a mostrar os erros e o pecado, o ódio cada vez mais foi aumentando. Primeiro, por causa da liderança, perdendo a liderança, porque Jesus falava a verdade. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Nele estava a verdade. Então, a razão desse ódio a Jesus foi porque a sua palavra evidenciava o erro e o pecado da humanidade do seu tempo. Mas não é por isso também que nós somos odiados? Porque se nós não pregarmos contra o pecado, nós não vamos ser odiados. Jesus ali mostra: lembrem-se que se vocês fossem do mundo ou seguissem os passos do mundo, vocês estão comigo há muito tempo. E esse tempo todo, vocês estão comigo e não estão ligados ao mundo, fazendo aquilo que o mundo faz e o que o mundo gosta. Se vocês compactuassem com o mundo, vocês não seriam odiados. Mas nós também. Se nós, como disse Paulo lá aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com o mundo, não andeis no passo desse mundo. À medida que nós nos afastamos dos costumes, do pecado, do erro, do mundo, nós estamos optando pelo ódio contra nós. E é isso que Jesus estava mostrando e mostrou nesses versículos aqui de 18 a 25. Vocês, se não estiverem compactuando com o mundo, não estiverem andando nos passos do mundo, serão odiados como eu fui odiado. Então essa é uma grande verdade, que ele disse aos seus discípulos, mostrou, preveniu e serve para nós nos dias de hoje. Se nós queremos não ser odiados, vamos fazer o que o mundo gosta. Mas se nós não fizermos o que o mundo quer e nos pede, nós não vamos ser benquistos. Vamos ser persona não grata nesse mundo e nesse lugar onde nós estamos pisando. Mas Jesus diz lá no finalzinho, no versículo 25, mas isso aconteceu, e tudo aconteceu desse ódio contra mim, porque já estava previsto. Se você observar lá no Salmo de Davi, Salmo 35, versículo 19, vai mostrar que sem ele realmente, sem razão nenhuma, sem objetivo nenhum, sem culpa nenhuma, eles me odiaram. É uma profecia no Salmo 35, 19. E também no 69, 4, a mesmíssima coisa, mostrando que ele seria odiado. E odiado sem razão nenhuma. Eles também vão nos odiar. O mundo vai nos odiar sem nenhum motivo. Pelo contrário, o motivo será justamente porque nós não andamos nos mesmos passos desse mundo. Mas vamos à segunda parte desse estudo. E a Judite que leia os 2 últimos versículos desse capítulo 15, 26 e 27, que fala do testemunho do Espírito Santo, um duplo testemunho. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. No anterior, ele já havia falado do Espírito Santo e nós demos uma dica do que seria o papel dele. Mas aqui está mais um papel do Espírito Santo prometido também nesses versículos. Quando vier o Consolador ou o Conselheiro, Jesus prometeu um companheiro dileto para nós, o Espírito Santo. Esse Espírito viria depois que Jesus chegasse ao Pai. Interessante isso, daria o passaporte para ele vir ao mundo. E eles deveriam esperar a vinda do Espírito Santo. Mas aqui nesses 2 versículos há uma dupla função, um duplo testemunho. O primeiro testemunho seria do Espírito da verdade, explicando aos discípulos e também explicando a nós em relação ao Salvador. Na verdade, era preparando a gente para entender uma porção de coisa que está contido na palavra de Deus, que está contido no papel do Espírito Santo, no papel de Jesus como Salvador, no papel do Pai como Criador, enviando, no plano dele, enviando Jesus. Tudo isso esclarecido pelo Espírito da verdade, pelo Espírito que seria o conselheiro, aquele que iria falar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, nos corações dos discípulos, explicando direitinho tudo para eles entender qual era a mensagem, qual era o recado que deveria ser dado ao mundo. Esse é o testemunho do Espírito Santo aos discípulos e a todos nós. O que é um testemunho? Testemunho é uma palavra de alguém que viu e ouviu alguma coisa ou um fato que aconteceu. Isso o Espírito Santo faria para os discípulos, mas com o objetivo
principal dos discípulos divulgarem toda essa novidade, toda essa notícia, todo o evangelho, toda a mensagem para o mundo inteiro. Era uma responsabilidade que passaria do Espírito Santo para os discípulos. O Espírito Santo não iria falar ao mundo, falaria aos discípulos, ensinaria os discípulos, aconselharia os discípulos, para que eles pudessem testemunhar ao mundo em relação ao Salvador. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que ocorre na igreja. Aos domingos, o que nós fazemos? Nós damos o testemunho daquilo que recebemos pelo Espírito Santo de Deus. Não é de nós que nós falamos. Quando você ouve um pastor pregando, ele não está falando de si. Ele está falando movido pelo Espírito Santo, que testemunhou a ele, para ele testemunhar a você e você testemunhar a outros. O papel é cíclico para todos nós. É algo que nós precisamos e devemos entender como responsabilidade. E Jesus promete, e Jesus explica, quando vier o conselheiro, quando vier o Espírito Santo, fiquem tranquilos, ele vai testemunhar de mim, vai falar tudo o que precisa ser falado para vocês a meu respeito. Mas lembre-se, haverá uma responsabilidade de vocês para fazer a mesma coisa a esse mundo que está precisando do mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está no pecado. Esse mundo não reconhece que está no pecado. É como um doente em estado grave que não reconhece que está doente, que está precisando de um médico, que está precisando de cura, que está precisando de salvação, senão vai morrer. E o Espírito Santo vai ensinar isso a vocês, e vocês vão ensinar isso ao mundo, para que o mundo seja salvo, para que o mundo não pereça. Eu vim justamente para que não pereçam e tenham a vida eterna. Mas agora eu vou subir, e vocês vão ficar aqui com essa responsabilidade. Mas fiquem despreocupados, porque o Espírito Santo vai chegar, vai explicar direitinho para vocês tudo. E vocês vão poder assumir essa responsabilidade. Que nós possamos também entender tudo isso. Que o Espírito Santo possa estar dentro de nós nos aconselhando e nos despertando para que esse mundo possa ouvir a verdade, ouvir a palavra. Isso, na verdade, pode ser um perigo para nós. Um dos grandes teólogos já disse uma vez: se você aceitar Cristo, saiba que você vai correr um grande risco. Pode ser perseguido, pode até morrer. Mas isso aconteceu com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por que não pode acontecer conosco? Essa é a nossa responsabilidade. Vamos orar. Oremos mais uma vez. Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra nesta manhã e te pedimos, ó Deus, para que possamos cada vez mais aprendermos e seguirmos os teus passos e que nós possamos, ó Deus, receber do alto céus a força, o revestimento do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos enviado o Espírito para nos ajudar, para nos fazer entender aquilo que Tu tens preparado para nós. Ó Pai querido, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a enfrentar os sofrimentos, nos ajude a enfrentar, ó Deus, as perseguições. Renova as nossas forças, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti cada dia mais. Fica conosco no restante deste dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes